Salve galera, papo cabeça na área. Depois de muito tempo aí, a vida e a morte do apresentador Gugu Liberato ronda novamente o nosso canal. Pois é, um ano se passou, mas a morte do Gugu ainda não enterrou a sua trajetória aqui na Terra. É possível dizer que o Gugu jamais terá a verdadeira identidade dele plenamente revelada. Como eu já disse em inúmeros vídeos aqui nesse canal, bastando aí que vocês revejam nos meus registros, Gugu pode ter sido um personagem espetacular, mas o ser humano Augusto Liberato deixou muito a desejar em vida. Usou o poder para abusar de um jovem de 14 anos. Usou do seu poder para fabricar grupos musicais às custas de muita exploração, inclusive sexual. Usou do seu poder para investir na trama cada vez mais indigesta, diria, de uma vida familiar que culminou numa briga jurídica infindável. Cada novo capítulo, aliás, revela o quanto essa história, sua morte, a briga judicial, o racha familiar, fazem parte de um enredo cheio de falhas, de perguntas sem respostas e de certezas que se revelam cada vez mais sórdidas, colocando-se cada vez mais sob o escrutínio da sociedade e suscitando, obviamente, curiosidade midiática. Pois é. Mas, no domingo passado, no Fantástico, eu acho que passado, retrasado, eu assisti a entrevista da mãe dos filhos do Gugu, Rose Miriam, outro ser cuja sanidade deverá ser questionada por muito tempo, porque mesmo tendo passado por tudo que passou, tendo aberto mão da sua própria vida, da sua voz, ainda é capaz de acreditar que por causa de uma discussão em 2011 com o companheiro, teve seu nome catapultado do testamento do apresentador. Pior, continua falando dele com a idolatria de quem o conheceu há 20 anos atrás. Realmente, ela precisa ser estudada. Mas um fato que me tem chamado a atenção pode ser extraído de um vídeo postado por ela mesma no Instagram dela, no Instagram da Rose Miriam. Ela assegura que a morte do Gugu ocorreu tão logo ele caiu no chão, naquele tombo, sabe? Conforme a história vendida ao público, em que Gugu, após uma viagem cansativa, chega em casa, abraça seus filhos e, sentindo o local quente, sobe no sótão para ajustar o ar-condicionado. Se vocês acreditam, ok. Para mim, não faz o mínimo sentido. Mas por que chamou a atenção? Enfim, porque na entrevista, Rose Miriam relata o momento em que ela e os filhos, se vocês observarem, aguardam a médica que atendeu a ocorrência, quando então lhes é informado que Gugu teve morte cerebral. Mas, afinal de contas, se ele estava morto logo após a queda e a Rose, na condição de médica, ela tem totais condições de atestar isso, por qual razão existia uma expectativa da família no hospital? O que eles esperavam, digamos, o milagre da ressurreição? Não adianta. Muitas peças não se encaixam nesse quebra-cabeças que ainda instiga tanta gente. O próprio repórter Roberto Cabrini já dizia que um dia a verdade virá à tona. Pois é, eu também acho. Nessa história toda, a única coisa que salva é o objetivo da campanha criada pelos filhos do apresentador. #GuguVive, que visa motivar aí as pessoas a doarem seus órgãos após a morte. Muito legal. Segundo a família, a maioria dos órgãos do Gugu foram doados, teriam sido doados após a sua morte. Apesar desse gesto tão bonito, óbvio, de poder ajudar quem precisa e doar órgãos em vidas, eu fiquei pensando, ainda bem que uma coisa o Gugu não pôde doar, sua consciência. Porque a última coisa que alguém com a consciência do Gugu conseguiria era viver. Portanto, reflitam.